Olá, professor. Bem-vindo ao módulo Produção de Escrita. A produção de escrita diz respeito à habilidade de escrever palavras e de redigir textos. O progresso na escrita acontece à medida que a alfabetização se consolida e que os alunos avançam nos conhecimentos relacionados à literacia. O objetivo da alfabetização é ler com compreensão, por um lado, e escrever de forma proficiente e independente, por outro. De várias maneiras, os professores podem ajudar as crianças na aprendizagem da escrita. Inicialmente, estimulando a coordenação motora fina, com brincadeiras e rabiscos. Em seguida, desenvolvendo a grafia compreensível e legível. E, por fim, aplicando estratégias para escrever palavras e para criar frases e textos. A escrita abrange diferentes níveis. O nível das letras refere-se à caligrafia. Envolve, em especial, a correta execução dos traços. O nível das palavras diz respeito à ortografia. Abrange operações mentais que permitem saber, por exemplo, que casa se escreve com S e não com Z. O nível das frases relaciona-se à consciência sintática. Inclui a ordem das palavras, as combinações entre elas e a pontuação. Por fim, o nível dos textos refere-se à escrita propriamente dita e à redação. Este nível envolve a organização do discurso e os processos que não são específicos da língua escrita, como a sintaxe, a semântica e a memória episódica, isto é, a memória de fatos vivenciados. A caligrafia realça a harmonia visual das letras e impede que a escrita à mão se torne um empecilho à leitura. Além disso, é muito importante para o traçado e para a ortografia. Facilita, durante a leitura, o conhecimento da forma das palavras. Pode-se citar como boas práticas de ensino da escrita: dedicar tempo para escrever, trabalhando com os estudantes várias formas textuais; começar do básico, ensinando o passo a passo da escrita e dando oportunidades de repetição, permitindo-se tentativa e erro; aumentar o conhecimento dos alunos sobre a escrita; incentivar o interesse e a motivação para escrever e recorrer frequentemente à avaliação formativa para compreender o progresso dos estudantes. O aluno deve entender que a escrita pode ter múltiplos propósitos, tais como comunicar-se por cartas, notas, e-mails; informar outras pessoas por relatórios, por manuais, por descrições de eventos, de objetos e de lugares; aprender por resumos ou fichamentos o que foi estudado; entreter a si próprio e os outros por histórias, peças, poemas; refletir sobre si mesmo em diários pessoais e demonstrar conhecimentos num teste ou numa prova em sala de aula. Em um estudo realizado em Washington, nos Estados Unidos, 33 crianças do primeiro ano foram estimuladas com estratégias de ortografia sistemática, de leitura e de redação, em múltiplas modalidades: motora, tátil, visual e auditiva. Ao final, em ditado e em reconhecimento de palavras difíceis, esses alunos melhoraram mais do que o grupo sem intervenção multimodal. Os estudantes que receberam por 2 anos essa estimulação desenvolveram muito melhor, por mais tempo, a habilidade de escrever, até o final do 2º ano. Uma outra pesquisa sobre intervenções nos primeiros anos escolares revisou 115 estudos. A meta-análise mostrou que a escrita foi melhor desenvolvida em crianças que receberam ensino explícito e que praticaram a escrita manual e a transcrição, modeladas e suportadas por professores e por colegas. Um estudo com 236 crianças brasileiras da pré-escola mostrou que os estudantes que apresentaram, aos 6 anos de idade, aquisição fonológica incompleta, ou seja, dificuldades de processamento de sons, tiveram, aos 9 anos, dificuldades de escrita. Desenvolver a linguagem oral é, portanto, essencial para aprender a escrever. Por fim, para redigir, é preciso organizar o pensamento e traduzi-lo em linguagem escrita, respeitando as regras,
fonológicas, dos sons, sintáticas, das frases, semânticas, dos sentidos, e pragmáticas, do contexto comunicativo. A combinação desses aspectos exige uma complexa e sofisticada atividade cognitiva, bem como um bom desempenho dos sistemas de memória. Professor, reforce os seus conhecimentos sobre o ensino da escrita para aprimorar suas aulas. Os vídeos a seguir mostram algumas opções que podem ser aplicadas com seus alunos. No entanto, lembre-se de que você tem liberdade para adaptar as estratégias à sua realidade e para utilizá-las conforme a conveniência. Acompanhe nas próximas aulas como você pode guiar seus alunos no desenvolvimento da escrita. Até logo!